Oi pessoal, sou o Miguel Chain, mais um vídeo pro Diário do Culturismo. Vamos começar aqui um vídeo diferente hoje, um pouco saudosista, né? Tem muita gente que acompanha o canal há muitos anos e fala assim, cara, eu tô com saudade da análise de pose, fala pra gente, faz pra gente, que era muito legal. E faz um tempo realmente que eu não faço, eu fiz um ou outro, mas cara, esse Tampa Pro, eu acho que é um show que vale a pena a gente pensar em fazer alguma coisa, porque ele foi um show, como a gente tá vendo aí, ó, a gente tá vendo bem à esquerda ali de sunga azul Quinton Area, que parecia dormindo na foto aí, ele ficou em terceiro lugar. No meio de sunga verde, o Joaquim Williams, que foi o grande campeão. E no canto ali, o Kamal Elgarni, que ficou com a segunda colocação nesse show. Muita gente falou assim, pô, pra mim o Kamal era o vencedor. Pra mim o Quinton Area era o vencedor. A vitória do Joaquim Williams ali, apesar de ele ter trazido um físico muito sólido, muita massa muscular, não foi uma vitória unânime. Eu também não concordo com isso. E foi um campeonato que a gente teve aí, físicos bem diferentes. Um físico mais estético, que era o Quinton Area de sunga azul ali à esquerda, um físico mais maçudo, quase um mass monster com mais volume, focado em tamanho, que é o caso do Joaquim Williams, e o físico um pouco menor, com mais maturidade e com muito, mas muito detalhe, muita definição. Três físicos diferentes. Vamos olhar então para ver aí o que aconteceu pose a pose. Ah, e não se esquece, pô, se inscreve no canal aí, dá essa moral pra gente, deixa o like também, isso é muito importante. Curtiu o vídeo, quer mais vídeos como esse? Deixa o like aí, esmaga o like pra gente saber o que vocês gostam, o que vocês não gostam e o que a gente pode produzir depois. Pensando aqui nessa primeira, então vamos lá, duplo bíceps de frente, vamos começar aqui de baixo para cima, né? Panturrilhas, a gente sabe que não costumam ser tão julgadas assim, aparentemente é um muscular que não faz tanta diferença, mas porém aqui o Quinton Area é o cara que tinha as maiores panturrilhas. Vamos começar com a Quinzão, com a Joaquim Williams, que foi o campeão. Então, o Joaquim tem quadríceps muito bons, tem coxas muito boas, mas as pernas dele aqui não eram as maiores. A gente comparando aqui, o Joaquim tava com um bom volume, tava saltando bem para os lados aqui seus quadríceps e tava também com um bom detalhe muscular. A linha de cintura do Joaquim também bem amarradinha, um pouco mais alongada, sem tanto gomo e corte nessa pose, mas não tava estufado nem nada do tipo. E aqui os dorsais do Joaquim, que a gente sabe que são bem esquisitos aí, mas de frente eles até não são tão ruins, eles saem bem altos aqui, mas eles conseguem uma boa largura. O peitoral super espesso, mesmo ele com o braço levantado aqui, a gente vê que tem muito volume muscular aqui embaixo, músculo pendurado, e os braços dele também muito bom. Pose boa do Joaquim, mas não tava esturricado, extremamente seco. Aqui o Quinton Area, ele tem um frame um pouco maior, comparando, né, frames aqui. Imagine que o frame é a estrutura óssea, o tanto de músculo que ele pode colocar. E tem uma playlist bem legal aqui no canal que fala o que é frame, que explica aí várias coisas da teoria do fisiculturismo, que é bem legal que vocês vejam também. Eu vou deixar o link algum lugar para vocês aqui. O Quinton Area tem um frame maior, tem uma estrutura óssea maior, é mais alto que os outros, é um pouco mais largo que os outros em termos estruturais. Começando aqui de baixo, panturrilha boa, quadríceps bom, embora ele não tenha a maturidade muscular que tem os outros dois, ele tem um bom volume de quadríceps que para mim aqui batiam muito bem com o volume de pernas do Joaquim Williams, não dá para dizer que estava muito menor ou nem que estava menor, e eles também estavam bem cortados, com uma boa definição, com uma boa separação muscular, o sartório, que é esse músculo alongado aqui, ó, na região aqui interna da coxa também, bem dividido, separando aqui bem o sartório do quadríceps e bem o sartório dos adutores, assim como o Joaquim. Aí o Joaquim tinha um pouquinho mais de detalhe. A linha de cintura dele também muito bem. Aqui ele faz o duplo bíceps de frente, fazendo um crunch, contraindo o abdômen ali para mostrar, né, os gominhos. Seus dorsais saem bem também, então com uma boa largura. O peitoral poderia ser até um pouco mais espesso e os braços têm um bom volume nessa pose. É um físico bem estético, é um físico bem bonito, cujas linhas fluem muito bem. E o Quinton Area é um cara que assim, às vezes eu gosto muito do físico dele, eu acho que ele ganhou essa pose aqui, mas às vezes eu acho em algumas poses que fala assim, cara, falta preenchimento nesse físico ainda. Então cabe mais volume, óbvio, ele precisa de um pouco mais de volume. E quando ele colocar esse volume, vai ser um cara muito competitivo. Aqui a gente tem o Kamal Elgarni, mais de 50 anos, campeão das 12 do Olímpia, trouxe um físico um pouco maior, mas a gente vê aqui que os quadríceps já estão sofrendo bastante com a idade, já estão bem menores em volume, já estão com bem menos separação muscular, com bem menos divisão muscular. A linha de cintura já não é mais das mais estreitas. Os dorsais do Kamal, eles já saem aqui um pouco mais de baixo e saem numa linha reta, diferente do Joaquim, que sai mais alto e faz uma voltinha redondinha aqui, ó, quase a mesma coisa aqui com o Quinton Area. Os dorsais do Kamal, por não estarem também com tanto volume assim pela frente, saem aqui numa linha um pouco mais reta, e isso faz com que ele não pareça assim tão largo nessa pose.
A gente vê que tá um braço posicionado diferente do outro aqui. Eu procurei várias fotos nessa sequência aqui, todas estão desse mesmo jeito. Aparentemente ele tava com algum problema ali pra armar essa pose, porque eu percebo, vocês vão ver na dupla bíceps de costas, que ele foi o cara que mais demorou a armar a pose, mesmo sendo o cara que ganhou a pose, que tinha as melhores costas. Então alguma coisa tem ali, deve estar desconfortável pra ele fazer o braço e manter o braço nessa posição. E aqui os braços dele também muito bons, muito definidos, separados, e o condicionamento geral do Kamal Elgarni muito bom, mas eu teria ele aqui em terceiro lugar. Nessa pose, primeiro Quinton, segundo aqui, em terceiro Kamal. Na expansão de dorsais, tudo que foi dito aqui das pernas a gente continua, a gente pode dizer que é a mesma coisa. Aqui na linha de cintura do Akin Williams, ele coloca as mãos bem pra frente, eu não gosto tanto de... Reparem que a gente vê aqui, ó, todos os 4 dedos dele aqui, ele tá segurando com o polegar no abdômen, então essa mão fica posicionada bem à frente, eu não gosto disso. O cara faz isso às vezes porque não tem mobilidade para fazer uma rotação interna do braço e trazer a mão mais lateralmente na cintura. Reparem que o Quinton Era já faz isso, ele apoia os 4 dedos na lateral do abdômen dele, e com isso o cara pode empurrar e fazer pressão para fazer com que essa cintura fique um pouco menor. O peitoral do Akin aqui também espesso, volumoso, uma boa largura aqui de dorsais, embora o Quinton Era seja tão largo quanto em termos de musculatura e um pouco mais largo em termos de estrutura óssea. Aqui tem o ombro que tá um pouco não tão legal assim, mas os ombros têm um volume geral legal, a gente percebe a musculatura mais arredondada, né? O tríceps redondinho, o ombro redondinho, o peitoral arredondado, o Akin Williams aqui, apesar de ter muito volume, fica uma coisa mais reta, sem tanto aquele aspecto 3D. E a gente tem o Kamal Elgarni muito seco, bem dry, com pouca água sob a pele, a gente percebe aqui, ele também posiciona a mão um pouco mais pra frente, cara, eu acho que ele tava com o ombro não muito legal aqui nesse show. Aqui já ele conseguiu expandir um pouco mais, a gente percebe também que o Kamal coloca e posiciona as mãos um pouco mais alto aqui na linha de cintura dele. Ele faz isso porque, colocando as mãos um pouco mais alto, como ele não é o cara maior, ele tem o menor frame aqui, quando ele levanta a mão e coloca, reparem só, o Quinton Era coloca a mão, ele tem braço alongado, ele é um cara alto, tem um frame grande, ele põe a mão bem próxima da sunga aqui, ó. O Akin também, mais próximo da sunga. O Kamal, que é o mais baixinho, tem um frame menor, tem até braço um pouco mais curto, ele coloca a mão bem acima da sunga, quase na linha aqui do dorsal dele, para ter a impressão, para dar a impressão de ser mais largo, porque quando ele mais sobe a mão, mais ele flexiona o cotovelo dele e mais o cotovelo dele sai pro lado, dando uma largura de cotovelo a cotovelo maior. Ah, largura de cotovelo a cotovelo não é largura de ombro. Não é, mas pode passar uma impressão que o ombro dele acaba sendo mais largo. E como ele tá enfrentando caras maiores e mais largos, ele posicionou a mão assim pra não perder tanto, ou não dar tanta essa impressão dele ser mais estreito que os caras. Mais uma vez pra mim aqui, eu teria o Quinton Era como vencedor aqui, aí o Akin já um pouco mais apertado ali em segundo, mas o Quinton Era pelo desenho, pelo shape, pela estrutura, ele não fica atrás em volume, dá pra dizer que os dois estavam aqui com o mesmo condicionamento, mais ou menos. O Kamal, ele tinha a vantagem de estar mais seco. Peitoral de lado, pose legal aqui, hein, cara. Panturrilha a gente já tá ligado. Vamos subir aqui pra coxa. Nessa pose aqui, o Akin é muito forte. Pode ser que ele tenha levado uma vantagem. Quadríceps dele aqui de lado, enorme, com detalhe muscular, com pequenos cortezinhos aqui. O glúteo fibrado também, estriado. O femoral aqui não tão pendurado assim, mas tem um femoral. A gente vê aqui uma sombra bem pronunciada, porque o quadríceps sai bastante pro lado. A linha de abdômen aqui ele escondeu, não mostrou muito oblíquo. O peitoral dele é bom e o braço dele também aqui com uma boa. Tem um pontinho aqui, acho que é uma espinha. E o braço dele também com bom volume. E a gente vê aqui, ó, não tá super seco, nem super separado, mas a gente vê aqui, ó, o tríceps, cabeça lateral, o braquial, que é esse músculo aqui que fica entre o tríceps e o bíceps, e a bolotinha do bíceps aqui. A gente pega aqui agora o Quinton Era, que não sentou tanto assim na perna, aí ele já ficou um pouco mais alongado, dando a impressão de ser um pouco mais longilíneo e parecendo, consequentemente, dando a impressão de talvez um pouco mais estreito. Ele poderia ter sentado um pouco mais, flexionado mais aqui o joelho. Aí ele acabou perdendo um pouco de volume na perna, não é tão grande quanto a do Akin. O Akin tem uma vantagem nisso. Braço dele, muito legal, mais uma vez, ó, redondinho, tríceps redondinho, ombro redondinho aqui, ó, forma aqui quase que uma bundinha, né, cara? Só que ele não tava com o braço aqui tão volumoso, é uma daquelas poses que parece que ele ainda tem que preencher um pouco mais e nem com tanto detalhe. Então, pra mim aqui, pelo volume bruto, pelo conjunto, eu teria o Akin vencendo essa pose. E a gente tem aqui também o Kamal Elgarni, com a panturrilha muito detalhada, bonita, pernas com pouco volume. A gente vê, ó, se o Akin tem uma sombra bem pronunciada aqui, porque salta muito pro lado o quadríceps dele, e o Quinton Era tem uma sombra um pouco menor, a gente vê aqui que a
sombra no quadríceps do Kamal começa quase próxima do joelho já, mostrando ali que o quadríceps dele não tem aquele salto tão grande pro lado, que já tá um pouco ali menos volumoso, um pouco mais flat. E a gente também percebe aqui, parece que o Kamal tava na moto e o cara deu uma arrancada, aí ele meio que foi pra trás assim, sabe? Porque ele tá com o peitoral bem erguido, então a gente percebe aqui, se desse pra gente ver as costas dele, a gente veria a coluna dele assim, ó, numa posição curvada pra trás. E aí, o ombro também tá elevado, alongando mais o peitoral, tirando um pouco de espessura do peitoral. Então, o Kamal aqui pode ter sido a foto, mas um cara tão experiente não posou tão bem aqui e acabou expondo um pouco o seu físico e acabou perdendo a pose desse detalhe. O braço dele aqui, pra mim, o melhor conjunto nessa pose, com tríceps muito bons, braquiais aqui e o bíceps aparecendo, o ombro bem separado também. Percebe que, ó, o ombro dele tá aqui, tá caindo lá. Se a gente traçasse uma linha reta aqui, ó, ele tá na linha da coluna, mas essa coluna aqui no backdrop, lá no LED lá atrás, ó, a gente vê que o ombro dele tá aqui caindo atrás do quadril. E a gente percebe aqui, claro que o ângulo não é tão favorável, mas que o Quinton Area tá bem reto, com a coluna bem empilhada, o ombro bem em cima do quadril. E dá pra dizer quase a mesma coisa do Akin, que ele deu uma girada um pouco mais no tronco aqui, mas ele não tá tão inclinado assim pra trás. Então nessa pose, Akin pra mim venceria, Quinton Area ficaria em segundo e Kamal em terceiro. Expansão de dorsais de costas aqui, aí as costas do Akin são trabalhosas, né, cara? Assim, é muito complicado. Começando por pernas, as panturrilhas aqui do Kamal são as melhores, mas não sei se eles contam. Ninguém tava super bem de pernas aqui, mas aqui também expõe a fraqueza de quadríceps do Kamal Elgarni. Primeira coisa, reparem que o pé do Kamal tá muito longe um do outro, mais longe que os pés do Akin e os pés do Quinton Area. Reparem agora que o quadríceps do Kamal, o vasto lateral, ele salta bem pro lado, ele faz uma voltinha aqui, ó, fica um redondinho. Aqui também fica um redondinho. Mesma coisa pro Quinton Area, dá uma arredondadinha. Não é tão grande a perna dele aqui assim. Ainda nessa pose a gente fala, cara, podia ser mais preenchido. Aqui também faz uma curvinha, faz um redondinho, que ele tem ali até um bom quadríceps. O Kamal, você vê que é reto. O quadríceps já acaba aqui no joelho. Aqui também a perna dele se funde. Aqui a imagem não é tão boa, mas você percebeu, olha bem de pertinho, tá reto. Não tem aquele arredondamento, porque falta volume. Embora o Kamal fosse o cara mais seco aqui, ele também fez até uma boa expansão, mas as mãos estão muito lá na frente, né? Mas conseguiu aqui mostrar a expansão, conseguiu mostrar detalhe. O Akin não tem muito detalhe, as costas dele são uma tragédia, na verdade. E o Quinton Area, pra mim, aqui ele posou bem até as pernas, contraiu aqui femoral, contraiu o glúteo, tava fibrado, mas ele não conseguiu expandir tão bem. Parece que ele segurou um pouco a contração aqui na expansão de dorsais, e nenhum dos dois, nem o Quinton Area, nem o Akin, estavam, vamos dizer, super secos pelas costas, na região das costas. O Kamal tava melhor. Então aqui, cara, eu acho muito próximo o Akin do Quinton Area, mais ainda o Quinton Area por ter um frame maior, por estar mais alto, por estar com o glúteo um pouco mais fibrado, talvez tivesse uma pequena de uma vantagem mesmo tendo as pernas um pouco menores, mas daria também para entender se o Akin vencesse essa pose. Duplo bíceps de costas, eu não consegui nenhuma foto. Isso aqui é o NPC News Online, que é o site oficial aí da Pro League. Não consegui nenhuma foto com os três armando a pose ao mesmo tempo. O Kamal demorou pra caramba pra armar a pose, e quando ele armou, os caras já estavam saindo. Isso talvez me diga que ele tá com alguma coisa no ombro realmente, que tá desconfortável. Mas aqui, pernas, mesma coisa da expansão de dorsais. Pensando em costas, o Kamal tem as melhores costas, acho que isso aqui é indiscutível, com braços bem cortados e bem separados, com deltoides bons, com a região lombar aqui firme, fibrada, bem seca. A gente vê aqui, mesmo não tendo armado a pose ainda, a gente percebe que tem, ó, a borda superior do grande dorsal, tem a borda inferior do grande dorsal também aqui, bem divididinha, bem separadinha. O trapézio dele aqui, bem interessante também. Então, nessa pose aqui, o Kamal foi o vencedor, mesmo tendo o frame mais baixo e mesmo tendo as pernas piores. Ele trouxe um conjunto melhor que os outros. Aqui, os dorsais dele são inexistentes, né, cara? Os grandes dorsais. Não sei o que acontece. Aqui a gente vê uma maçaroca, uma coisa só no momento da divisão. A parte baixa, inferior aqui do trapézio dele parece que é curta também. É muito esquisito, cara, as poses de costas do Akin Williams. E o Quinton Area, glúteo fibrado, conseguiu posar e pode aperfeiçoar um pouco melhor. Os ombros bem arredondados aqui, mas eu acho que alguma coisa aqui não deu certo nesse ombro. Os braços também bem separados. Aqui a gente vê o braquial saltando aqui, o tríceps aqui, uma boa divisão. Ele poderia fazer uma rotação externa um pouco maior para expor mais o braço dele e conseguir contrair um pouco melhor aqui os seus grandes dorsais, mas tem até uma boa divisão. Para mim ficou em segundo e o Akin em terceiro aqui nessa pose. Tríceps de lado, nas poses de lado aqui as pernas mesma coisa, né? O Akin com uma vantagem na minha opinião. Nessa pose aqui o Quinton Area já
levantou um pouco o calcanhar aqui para flexionar um pouco mais o joelho, já ficou melhor a perna dele, já melhorou um pouco o quadríceps, já melhorou um pouco o femoral, já gostei mais. Nem Quinton Area, nem aqui o Williams conseguiram aqui ou fizeram um esforço muito grande para contrair seus oblíquos e mostrar um pouco de detalhe. Você vê que o Quinton Area tem até um pouco de dificuldade aqui em segurar a mão ali atrás e mais uma vez, né, cara, nessa pose aqui é uma pose que ele precisa ainda preencher um pouco mais o físico dele. Fica faltando volume, mas é um físico que tem linha boa, que tem potencial. Nessa pose aqui, o Akin pra mim foi bem, com pernas boas, poderosas, volumosas. O abdômen não ficou atrás de nenhum dos dois aqui, o peitoral bem espesso. Ele conseguiu até mostrar bem o braço, mesmo ficando ali meio preso, meio duro, mas ele mostrou aqui um bom volume de braço, bom tríceps, bom ombro. Então nessa pose aqui eu tenho uma pequena vantagem pro Akin. Tá que enfim, né, Akin? E o Kamal Garner, como eu falei, faltando um pouco de volume aqui, mas já se preocupou um pouco mais em tentar contrair os seus oblíquos, em mostrar um pouco seu abdominal, mas a gente percebe também aqui que faltou talvez um pouco de espessura e o braço dele é bom também, mas aí acaba faltando um pouco de volume para encarar o Akin nessa pose. E abdominais e coxas para mim é a pose que talvez pudesse ser retirada da Open, porque quase ninguém fica bem. Começando aqui com o Akin, a gente percebe que a essa altura ele estava começando a embaçar, começando a ficar cansado, já não conseguia mais contrair direito aqui as suas pernas, já não conseguia mostrar assim tanto detalhe aqui na região interna da coxa. Eu vi várias fotos, essa aqui foi a melhor que eu peguei dos três juntos. A cintura dele, apesar de ele não ter conseguido fazer um vácuo, um super vácuo, ele mostrou bem a cintura, é uma cintura estreitinha, os dorsais até acabam saindo aqui um pouco mais, mas não tão mais assim. O Quinton Area, pra mim, conseguiu mostrar melhor suas pernas e nessa pose elas já parecem um pouco mais preenchidas e não tão menores quanto as do Akin, até para argumentar que elas estão parecendo maiores que as do Akin nesse momento. Optou por um setup de pernas aqui um pouco mais simples. A sua região abdominal também não inventou muito, contraiu ali, beleza, os dorsais também estão bons e aqui os braços, né, cara, precisariam melhorar um pouco, aumentar um pouco, tanto que ele deixa aqui a mão não tão junto uma da outra para deixar o cotovelo mais longe e continuar fazendo o V aqui. Eu ainda teria, mesmo apesar dos braços não tão grandes, o Quinton Area vencendo aqui essa pose, o Akin em segundo e o Kamal em terceiro, porque o Kamal, primeiro, faltou aqui pernas, volume, definição, etc. Segundo, a cintura já mais larga do que a dos outros dois, não, né, tão estreita assim, apesar dele estar muito seco, muito bem condicionado, todos os gomos aparecendo, os oblíquos marcando bastante aqui, mas os dorsais também aqui não saíram tanto pro lado assim, então eu teria também o Kamal em terceiro lugar nessa pose. Então por isso que eu consideraria ali Quinton Area vencendo o show, Akin Williams em segundo, Kamal em terceiro. Vocês podem comentar, quero a opinião de vocês. Pode discordar de mim, é legal. Discorda, mostra seu argumento, comenta aí. Vai ser interessante exercitar um pouco a capacidade aí de avaliar físico. Espero que tenham gostado. E se gostaram bastante, tiver um feedback positivo aí, a gente pensa em fazer um outro vídeo desse aí para o Texas Pro na semana que vem. Vou ficando por aqui, daqui a pouquinho eu volto, hein, cara. Com mais vídeo, tá quente o negócio, hein. Daqui a pouquinho o negócio vem fervendo. Segura a onda aí, se inscreve para não perder.